Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós vamos estudar o conteúdo gráficos de mudança de estados físicos. Antes de iniciarmos a nossa aula, você faz aquilo que eu sempre falo, né? Se inscreve no nosso canal. Depois da aula, você dá um like, compartilha com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Então, nós vamos estudar os gráficos de mudanças de estados físicos. Antes, a gente precisa relembrar quais são essas mudanças que nós já estudamos num outro momento. Nós vimos lá a mudança do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso. Vimos ainda que pode acontecer de forma inversa, do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido. Então, nós vamos estudar essas mudanças, elas sendo representadas a partir de gráficos. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é sabermos quem é o eixo X e quem é o eixo Y e o que cada um deles representa. Aqui no nosso gráfico, o eixo X ele representa o tempo, que pode ser medido em minutos ou segundos, enfim. E já o eixo Y ele representa a nossa temperatura. A gente tem que observar se esse gráfico ele é um gráfico de aquecimento ou se ele é um gráfico de resfriamento. E como é que a gente observa isso? A gente observa a partir justamente dos dois eixos, do eixo tempo e do eixo temperatura. O que é que nós podemos observar nesse gráfico aqui, que diz que é um gráfico de aquecimento da água? Que à medida que o tempo aumenta, a temperatura ela também aumenta. Então, toda vez que nós nos deparamos com um gráfico com esse comportamento, em que o tempo aumenta e a temperatura também aumenta, nós temos um gráfico de aquecimento. Agora aqui nós vamos analisar que, no primeiro instante, nós temos a água no estado sólido, ela está lá como gelo. À medida que o tempo passa, a temperatura ela também vai aumentando e chega um momento em que a temperatura ela se torna constante. Aqui para a água, a temperatura é de 0 graus. Nesse instante, nós temos a fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Mas essa temperatura, a temperatura de 0 grau, é a temperatura de fusão, é o ponto de fusão. Nesse instante, nós temos o sistema bifásico, o sistema heterogêneo. Ele está com duas fases. A fase sólida e a fase líquida, elas coexistem enquanto a fusão acontece. Depois que todo o sólido passa para o estado líquido, a temperatura ela volta a subir. Nós temos a água no estado líquido e depois de um certo momento ela atinge uma nova temperatura, no caso aqui 100 graus, onde vai acontecer a ebulição. Quando ocorre a ebulição, a temperatura volta a ficar constante e nós passamos a ter de novo um sistema heterogêneo, um sistema bifásico. Nós temos lá a fase líquida e a fase gasosa coexistindo, existindo ao mesmo tempo. Então, depois que todo o líquido passa para o estado gasoso ou estado de vapor, a temperatura ela volta a subir. O que é que nós devemos observar nesse gráfico de aquecimento da água? É que existem dois momentos em que a temperatura ela se torna constante, ela fica constante. São dois patamares, durante a fusão e durante a ebulição. Toda vez que nós tivermos um gráfico com esse comportamento, onde durante a fusão e durante a ebulição a temperatura ela permanece constante, nós estamos diante do aquecimento de uma substância pura. Já no gráfico de resfriamento, o que é que nós temos? Nós temos lá que enquanto o tempo aumenta, a temperatura ela vai diminuindo. E aí nós podemos observar que a substância aqui ela já está no estado de vapor. À medida que a temperatura vai diminuindo, chega um instante em que a temperatura ela permanece constante. Nesse momento está acontecendo a condensação. E o sistema ele encontra-se bifásico, ele encontra-se heterogêneo. Nós temos a fase gasosa coexistindo com a fase líquida, ou a fase de vapor coexistindo com a fase líquida. Depois que todo o vapor é condensado, a temperatura ela volta a diminuir. No caso aqui, a água ela vai ficar no estado líquido, até chegar um momento em que a temperatura volta a ficar constante. Nesse momento, ocorre a solidificação. É o momento em que a substância que está no estado líquido ela vai se tornar sólida. E, de novo, nós temos um sistema bifásico, um sistema heterogêneo, onde a fase líquida e a fase sólida elas vão coexistir.
Depois que toda a solidificação, depois que todo o líquido se solidifica, a temperatura volta a diminuir e a substância passa a estar no estado sólido. De novo, nós podemos observar que esse gráfico, ele apresenta dois patamares, dois momentos em que a temperatura ela se mantém constante. Aqui nos mostra que nós estamos diante de uma substância pura. Então, sempre que uma substância pura mudar de estado físico, mudar de fase de agregação, nós teremos a temperatura constante durante a mudança de fase. Sempre isso vai acontecer. Se acontecer da temperatura não permanecer constante durante a fusão, durante a ebulição ou em um desses dois, nós estaremos diante de uma mistura. No caso das misturas comuns, aqui é um gráfico de aquecimento de uma mistura comum, nós podemos observar que durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura ela não permanece constante. A temperatura ela continua aumentando de uma forma indiscriminada. Não é como na substância pura, que durante a fusão e durante a ebulição a temperatura permanece constante. Numa mistura comum, o gráfico de aquecimento é esse. A temperatura sempre subindo, independente de estar acontecendo a fusão ou a ebulição, a temperatura vai estar sempre aumentando. Já existem algumas outras misturas que nós vamos ver que elas vão ter um comportamento de substância pura, tanto na fusão ou na ebulição. Na fusão, a gente sabe que nós vamos ter o sistema heterogêneo, né? Então, aqui no caso de uma mistura comum, nós vamos ter lá, durante a fusão, o sólido e o líquido coexistindo, só que aqui a temperatura ela não fica constante. E durante a ebulição, nós vamos ter a fase líquida e a fase gasosa coexistindo, mas a temperatura ela não permanece constante. Quando nós temos uma mistura que durante a fusão ela se comporta como uma substância pura, ou seja, durante a fusão a temperatura ela permanece constante, nós estamos diante de uma mistura chamada mistura eutética. E aí, durante a temperatura de fusão, ela se comporta como uma substância pura, porque durante a fusão a temperatura ela permanece constante. E aí nós teremos um sistema heterogêneo, um sistema bifásico, tendo a fase sólida e a fase líquida coexistindo. Já na ebulição, nós teremos a temperatura subindo, porque ela só se comporta como substância pura durante a fusão. Então, muitas ligas metálicas elas têm esse comportamento, né? Durante a fusão, elas mantêm a sua temperatura constante, mas durante a ebulição, a temperatura ela volta a subir. E na ebulição, como nós sabemos, nós teremos o sistema bifásico também, a fase líquida e a fase gasosa, ou fase de vapor, coexistindo. Já temos outros tipos de misturas que elas se comportam como substância pura durante a ebulição. Essas misturas que se comportam como substância pura durante a ebulição são chamadas de misturas azeotrópicas. Então, nós podemos analisar aqui o gráfico de aquecimento de uma mistura azeotrópica. Percebemos que durante a fusão a temperatura ela não é mantida constante, então nós temos lá o sistema bifásico, a fase sólida e a fase líquida coexistindo, mas a temperatura ela continua subindo. Já durante a ebulição, a temperatura ela se mantém constante. E nós vamos ter também um sistema bifásico, só que a fase líquida e a fase gasosa ou fase de vapor coexistindo. Então a água com o álcool geralmente ela forma um azeótropo, uma mistura azeotrópica, ou seja, durante a ebulição, aquela mistura se comporta como se fosse uma substância pura. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso aí, os gráficos de mudança de estado físico, tanto para substâncias puras quanto para misturas. Foi o que nós podemos estudar hoje. Legal? Muito obrigado a todos e até a próxima.